A asma é uma síndrome clínica crônica potencialmente grave de etiologia desconhecida. É extremamente comum no mundo, acometendo todas as idades, raças, sexos, classes sociais e países. Mesmo não tendo cura, a asma pode ser controlada com tratamento adequado. O impacto da asma não tratada na qualidade de vida do paciente pode ser extremamente relevante, o impedindo de executar com conforto tarefas simples do dia a dia, como, por exemplo, caminhar. Em relação aos objetivos do tratamento da asma, os principais são atingir um bom controle sintomático, mantendo assim as atividades diárias normais, minimizar exacerbações, minimizar limitações permanentes de fluxo aéreo, diminuir o risco de mortalidade relacionada à asma e também os possíveis efeitos colaterais do tratamento. É imprescindível perguntar ao paciente seus objetivos individuais em relação à asma e ao tratamento, para traçar uma estratégia. O paciente e o médico devem tomar decisões compartilhadas em relação ao tratamento a ser seguido. Além disso, é importante dar a oportunidade para o paciente expressar suas expectativas e preocupações ao longo de todo o percurso. O tratamento é individualizado e deve ser levado em conta todas as variáveis que envolvem de forma particular aquele paciente, o sistema de saúde, o contexto clínico, o potencial da diferença de resultados, o custo e a disponibilidade de recursos. Manter uma boa comunicação com o paciente e reduzir a falta de conhecimento em relação à saúde são estratégias essenciais para se obter o melhor resultado possível ao tratamento do controle da asma. Assim como em outras doenças, o conhecimento em relação à saúde afeta o desfecho da asma. Inúmeros estudos demonstram que há um número expressivo de pacientes com asma que não são capazes de avaliar corretamente sua dispneia, não conseguindo, portanto, reagir de forma adequada aos primeiros sinais de uma crise asmática. Isso demonstra como os pacientes desconhecem tanto sobre a doença quanto sobre seu tratamento. Um estudo brasileiro publicado no Jornal de Pneumologia em 2010 pontuou que 39,5% dos pacientes asmáticos que realizam teste de broncoprovocação induzida por metacolina não reconhecem nenhuma alteração em relação à dispneia, mesmo após uma queda de 20% no VEF1. É preciso que as pessoas com asma obtenham conhecimento, confiança e capacidade de autogestão, que é a habilidade de assumir um papel importante no tratamento de sua doença. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o controle da asma. O tratamento não farmacológico e farmacológico da asma é ajustado de forma contínua e envolve avaliação, tratamento e revisão por pessoas adequadamente treinadas. Resultados mostraram uma melhora da asma após a introdução de diretrizes baseadas em controle ou guidelines. Desde 2014, o GINA se concentrou não apenas no controle dos sintomas da asma, mas também nos fatores de risco do paciente para exacerbações, outros eventos adversos e comorbidades, considerando a autonomia do paciente. Na atenção primária, o controle dos sintomas é uma boa opção para a redução do risco de exacerbações. Quando foram introduzidos corticosteroides inalados no tratamento, houve grandes melhorias no controle dos sintomas e função pulmonar, diminuindo as exacerbações e mortalidade. Em pacientes com asma grave, pode haver discordância entre respostas para controle de sintomas e exacerbações com outras terapias para a asma, incluindo beta-2 agonistas de ação prolongada do corticosteroide, que é o LABA, outros tratamentos, como terapias de manutenção e alívio de corticosteroides, formoterol. Pacientes aparentemente com asma leve e poucos sintomas intermitentes ainda correm risco de exacerbações graves. Além disso, apesar de sintomas bem controlados ou apresentação de sintomas, alguns pacientes continuam a ter exacerbações e efeitos colaterais dos corticosteroides podem aparecer se suas doses forem continuamente aumentadas. Aqui, podemos concluir que o tratamento se baseia em dois domínios: controle da asma, pelo controle dos sintomas, e risco futuro. Algumas estratégias foram avaliadas para ajustar o tratamento da asma. Primeiramente, temos o tratamento ajustado pela contagem de eosinófilos no escarro.
Em adultos, essa abordagem, quando comparada com guidelines baseados em tratamentos, leva a uma redução de risco de exacerbações e níveis semelhantes de controle dos sintomas e função pulmonar. Também foi avaliado o tratamento orientado por concentração fracionada de óxido nítrico exalado. A medição de óxido nítrico exalado em um único momento deve ser interpretada com cautela. Em adultos jovens com asma, essa linha de ajuste de tratamento foi associada a uma redução significativa no número de pacientes com exacerbações. Sobre a escolha do tratamento para a asma, temos a escolha de medicamento a nível populacional, que visa apresentar a melhor opção para a maioria. Para cada etapa do tratamento, existe um medicamento preferido, que seja mais benéfico. Este é escolhido com base em dados médicos do grupo de estudo de eficácia, assim como custos e segurança. Temos também a escolha de medicamento a nível do paciente. Aqui também levam em consideração característica do paciente, fenótipo que pode prever uma diferença clinicamente importante em sua resposta comparado com outros pacientes, junto com as preferências pessoais, bem como custo, capacidade de usar o medicamento e adesão. Sobre as categorias das medicações de asma. Temos 3 categorias: medicação de controle, medicação de resgate e terapias complementares para asma grave. A medicação de controle serve para reduzir o risco futuro, como exacerbações e diminuição da função pulmonar. São utilizadas para reduzir a inflamação das vias aéreas e controlar os sintomas. A medicação de resgate é fornecida a todos os pacientes para aliviar os sintomas da crise. Da mesma maneira, são indicadas para a prevenção a curto prazo da broncoconstrição induzida pelo exercício. Além disso, reduzem a necessidade do uso de beta-2 agonista de curta duração, um objetivo importante no controle e tratamento da asma. As terapias complementares para asma grave são consideradas para pacientes que apresentam sintomas persistentes e exacerbações, mesmo com um tratamento medicamentoso de doses altas. Passando agora para o tratamento efetivo da asma, temos que todos os asmáticos devem fazer controle ambiental, isto é, evitar a sensibilização por alérgenos e rever o controle da asma e os seus riscos futuros. A etapa 1 tem como tratamento preferencial baixa dose de corticoide inalatório mais formoterol por demanda. Essa medicação em baixas doses é recomendada para alívio dos sintomas em pacientes com menos de 2 crises ao mês ou antes de exercícios físicos. Outro tratamento funcional com pessoas do passo 1 são baixas doses de corticoide inalatório mais beta-2 agonista de curta duração. O tratamento é feito em países em que a utilização de corticoide inalatório mais formoterol está fora de uso. Assim, essa combinação é sugerida pelo GINA desde 2014, por diminuir a exacerbação nesses casos. No entanto, dificilmente os pacientes com poucos casos ao mês aderem ao tratamento diário de corticoide inalatório e acabam utilizando apenas o beta-2 agonista de curta duração durante a crise por pura praticidade. O passo 2 consiste na implementação da baixa dose diária do corticoide inalatório mais o SABA, de acordo com a necessidade do paciente, ou baixa dose do corticoide inalatório mais o formoterol, caso seja necessário. Há muitas evidências e estudos de que os riscos de exacerbações severas, hospitalizações e mortalidade são substancialmente diminuídos com o uso regular de doses baixas de corticoide inalatório, bem como a broncoconstrição após exercícios físicos. Exacerbações severas em pacientes que possuem crise de 0 a 1 vez por semana são diminuídas pela metade também. Nesse passo, a consideração mais importante é a redução de risco das crises severas. Assim, o médico deve estar ciente de que pode haver baixo índice de adesão dos pacientes ao uso do SABA como tratamento único. A evidência para esse passo de tratamento foi o de baixa dose de budesonida mais formoterol. Os resultados para pacientes que possuem uma asma leve foi de redução das crises em 64% quando comparado ao tratamento de SABA isolado, que seria o nível B de evidência. 2 grandes estudos em asma moderadas mostraram grandes exacerbações comparados ao uso regular de corticoide inalatório, que é o nível A da evidência. Assim, para o GINA, a principal importância do corticoide inalatório mais o formoterol é evitar que pacientes com asma leve tenham exacerbações sem ter que usar um fármaco mais forte. A outra possibilidade para o passo 2, para os adultos e adolescentes, são os antileucotrilenos, mas são menos efetivos que o corticoide inalatório, principalmente nas exacerbações. Podem ser importantes para o controle inicial de alguns pacientes que não conseguem ou não possuem a habilidade de utilizar o corticoide inalatório. Para esses que têm efeitos colaterais ao corticoide inflamatório ou aqueles com rinite alérgica concomitante.
Pacientes sem uso prévio de tratamento de controle regular pode ser combinado o uso de corticoide inalatório mais um LABA, como o tratamento inicial para redução dos sintomas e melhoras da função pulmonar quando comprados a corticoide inalatório puro. O problema desse tratamento é que custa mais caro. Antes de iniciar o passo 3, devemos considerar problemas comuns como uso incorreto de inalador, baixo índice de aderência, fator ambiental e confirmação se realmente os sintomas são devidos à asma. Para adultos e adolescentes, há duas opções de escolhas preferenciais: a combinação de baixa dose de corticoide inalatório mais LABA como manutenção de tratamento e SABA como aliviador, e baixa dose de corticoide inalatório mais formoterol, ambos como tratamento de manutenção e resgate. Para pacientes que recebem corticoides inalatórios mais SABA com adicional de LABA no inalador, há uma melhoria na função pulmonar com redução de exacerbação comparado com a mesma dose de corticoide inalatório sozinho. No uso de corticoide inalatório mais formoterol em adultos e adolescentes com uma ou mais exacerbações no ano que se passou, esse tratamento reduz significativamente as crises e fornece níveis de controle similares aos das baixas doses de corticoides inalatórios, comparando-se com dose fixa de corticoide inalatório mais LABA com manutenção de tratamento ou doses altas de corticoide inalatório, ambos com SABA. Em adultos com rinite alérgica e com sensibilidade à poeira, que não tem uma boa resposta ao corticoide inalatório, considera-se utilizar imunoterápico sublingual alérgeno, ou SLIT. Já no passo 4, devemos observar o que foi feito anteriormente e novamente se perguntar se os sintomas são referentes à asma. Tendo essa confirmação, doses médias ou baixas de corticoide inalatório mais formoterol são mais eficazes. Pode-se também prescrever baixas doses de budesonida formoterol ou betameclazona formoterol, variando a dose conforme necessário. Outro tratamento utilizado também é o tiotrópico por inalador de névoa, utilizado em pacientes acima de 6 anos. Ele melhora modestamente a função pulmonar e reduz crises. Por fim, temos o passo 5. Nele são utilizados corticoides inalatórios mais LABA com adicional de tiotrópico e dose baixa de corticoide oral, além de sugerir fazer testes fenotípicos de anti-IgE, anti-interleucina 5 e 4R e que se consulte com um especialista em investigação e manejo de asma severa. E não podemos nos esquecer de falar das otimizações que podem ser feitas após todos os passos. São elas: adicionar azitromicina, antimonoglobulina E, anti-interleucina 5, 5R e 4R. Além disso, podemos citar outras terapias como vacinações e o complemento com vitamina D. Trazendo a asma para o contexto do nosso país, o SUS fornece tratamento gratuito desde 2011 aos asmáticos por meio do programa Farmácia Popular. Medicamentos como brometodipratrópio, um broncodilatador, dipropionato de beclometasona, corticoide, e sulfato de salbutamol, beta-2 agonista de curta duração, podem ser obtidos gratuitamente com a apresentação do CPF e da receita médica. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Público de Saúde, a CONITEC, aprovou a inclusão no SUS do primeiro remédio indicado especificamente para asma grave. Produzido pela farmacêutica Novartis, o omalizumab é um medicamento biológico e será disponibilizado nos hospitais públicos de referência a partir do final de junho de 2020, segundo o Ministério da Saúde. O omalizumab é uma imunoterapia inespecífica anti-IgE, indicado para adultos e crianças acima de 6 anos de idade, com asma alérgica persistente, moderada a grave, cujos sintomas são inadequadamente controlados com corticoides inalatórios. Revisando a resposta e ajustando o tratamento. Os pacientes com asma devem ser monitorados regularmente para o controle dos sintomas, fatores de risco e ocorrência de exacerbações, assim como registrar a resposta a quaisquer alterações no tratamento. Uma melhora acontece poucos dias após iniciar o tratamento para a maioria dos medicamentos controlados, porém o benefício total do efeito desse tratamento só pode ser evidente depois de 3 a 4 meses, levando um tempo maior em doenças graves e crônicas. As frequências das visitas dependem da resposta ao tratamento, do grau de envolvimento da adesão do paciente e do nível inicial de controle do paciente. O ideal deve ser um atendimento em 1 a 3 meses após o início do tratamento e a cada 3 a 12 meses depois. Após a exacerbação, uma consulta de revisão deve ser agendada após uma semana, intensificando o tratamento da asma. Embora o maior benefício seja obtido em doses baixas, a resposta individual varia e alguns pacientes cuja asma não é controlada em doses médias e baixas, uma intensificação do tratamento pode ser uma opção. Qualquer passo
deve ser considerado um ensaio terapêutico, e a resposta deve ser revisada depois de 2 a 3 meses. Não obtido resposta, o tratamento deve ser reduzido ao nível anterior, devendo ser consideradas outras opções de tratamento. Em casos de infecções virais ou exposição sazonal a alérgenos, pode ser necessário um aumento do tratamento a curto prazo, por 1 a 2 semanas. O ajuste diário para pacientes que prescreviam a combinação budesonida-formoterol ou beclometasona-formoterol como tratamento de manutenção é feito pelo próprio paciente de acordo com seus sintomas, enquanto continua a dosagem de manutenção. A redução do tratamento da asma pode ser feita quando se obteve um bom controle da asma mantido por 3 meses e a função pulmonar tem atingido um platô, sem uma perda do controle da asma. Entre as vantagens de renunciar estão a obtenção de um tratamento eficaz de cada paciente, manutenção de um bom controle dos sintomas e exacerbações, diminuição dos custos do tratamento e a redução do potencial dos efeitos colaterais dos mesmos. Existem 4 tipos de terapias alternativas para controlar a exacerbação da asma. Dentre elas, a imunoterapia alérgica, vacinação, a termoplastia brônquica e a vitamina D. Em relação à imunoterapia alérgica, ela é uma opção de tratamento em que, principalmente a ácaros, poeira e pólen, ela desempenha um papel importante, como por exemplo na asma com rinoconjuntivite alérgica. Essa terapia ela tem 2 diferentes abordagens, a imunoterapia subcutânea e a imunoterapia sublingual. Outro ponto a se destacar é o fato de não existir evidência suficiente em relação à segurança e eficácia desse método. Em relação à vacinação, o vírus de influenza, que apresenta significante morbidade e mortalidade na população em geral, contribuiu muito na exacerbação da asma. O risco de se infectar com o vírus ele diminui significativamente depois das vacinações anuais. Em relação à termoplastia brônquica, para pacientes adultos com asma não controlada, mesmo depois de utilizar a terapia convencional da asma, é um potencial tratamento para pacientes em estágio 5 da doença, em alguns países. E o tratamento se dá por procedimento broncoscópico, que libera a energia através da radiofrequência para as vias aéreas, buscando redução da broncoconstrição mediada pela musculatura lisa. Para terminar, falando em relação à vitamina D, a gente pode observar que alguns estudos que demonstram a relação de baixa vitamina D com a baixa função pulmonar, alta frequência da exacerbação da asma e a redução da resposta aos corticosteroides. Porém, há outros estudos que apontam vieses sobre essa hipótese. Sabe-se que mesmo um episódio de exacerbação já é suficiente para predizer um segundo episódio pelos próximos 12 meses. No tratamento da asma, portanto, entende-se que a redução da exacerbação acontece tanto pela melhoria na medicação utilizada, quanto também através da identificação e tratamento de fatores de risco modificáveis. Considerando a iniciativa global para a asma e também as estratégias de tratamento para os fatores de risco modificáveis e com alto nível de evidência científica, ou seja, nível A de evidência, pode-se falar em: para pacientes com alergia confirmada a certos tipos de alimento, orienta-se por evitar o consumo, e também fazer uso de epinefrina em casos emergenciais. Para pacientes expostos ao cigarro, seja em uso pessoal ou em relação ao fumo passivo, orienta-se pela cessação do consumo, tanto por parte do paciente quanto pelo familiar dele. Para pacientes com pelo menos uma exacerbação severa no último ano, ou seja, 1 ou mais, considerando os fatores de risco modificáveis presentes na vida do paciente, deve-se considerar um regime de controle alternativo para reduzir o risco de um novo episódio, como, por exemplo, fazendo uso de um regime de manutenção de corticosteroide formoterol. E para pacientes com pelo menos um fator de risco para exacerbação, incluindo pacientes com um controle ruim de sintomas, deve-se basear o tratamento em um controle com corticosteroides, um plano para o uso correto da medicação e automanejo escrito, e ainda ter em vista que esse é um paciente que precisa de mais observação que um paciente com baixo risco para exacerbação. Nesses casos, ainda é importante ressaltar a necessidade de checar a adesão ao tratamento e também a forma com que o paciente realiza esse automanejo. Além disso, existem outras estratégias não farmacológicas no combate e controle da asma, como cessar tabagismo. Parar de fumar e evitar a exposição à fumaça é fundamental, visto que o cigarro possui efeitos muito tóxicos e prejudiciais ao corpo como um todo. O cigarro causa vasoconstrição e aumento do batimento cardíaco, fazendo que ocorra aumento da pressão arterial e frequência respiratória. Praticar atividades físicas de modo regular podem ser muito benéficos ao seu corpo e ao sistema cardiorrespiratório, além da liberação de hormônios do estresse, como o cortisol. Evitar exposições ocupacionais.
Perguntar sempre ao paciente sobre seu trabalho e eventuais exposições a materiais que prejudiquem a asma de certa forma e acometa ainda mais o pulmão, como por exemplo mineradores e carvoeiros, que têm exposições severas a substâncias tóxicas ao pulmão. A exemplo da antracose, que é o distúrbio de pigmentação causado por partículas de carvão. Evitar medicações que são contraindicadas ao uso junto à asma. Certos pacientes com asma possuem contraindicações à aspirina e a anti-inflamatórios não esteroidais. Além disso, o uso de beta-bloqueadores é proibido, porque aumentam a obstrução dos brônquios e ainda diminuem o efeito dos beta-agonistas inalatórios, muito comuns no tratamento da asma, a exemplo do salbutamol, que é presente nas bombinhas da asma, que é muito comum de se ver nos pacientes com a doença. Ter uma dieta saudável resulta em um melhor equilíbrio corporal. Evitar alérgenos, já que sabidamente podem causar irritação no trato respiratório. E além dessas estratégias, o desenvolvimento de técnicas de respiração e controle emocional e ao estresse também são bastante efetivas e recomendadas pelos profissionais da área. Esses foram os medicamentos e estratégias para controle dos sintomas e redução de riscos na asma. Fica aqui o nosso muito obrigado e abraços virtuais.